Meus amigos, vamos lá, vamos começar. Quero que vocês baixem, por favor. Baixem, por favor, baixem, por favor. Fala baixo, fala baixo, fala baixo. Deixa eu baixar aqui. Essa música é do Dire Straits, Your Latest Trick. Seu último truque. Galera, é o seguinte, então baixem lá, deixa eu mostrar aqui mais uma vez. It's heading to... Baixem lá o material da aula de hoje. Galera, então vamos lá, vamos começar a baixar o material vouserdelegado.com.br e vamos meter brasa. O próximo solo e aí a gente para, beleza? Próximo solo e a gente começa. Mais um solo, chame os amigos, compartilhem, por favor. Mais um e a gente vai. Beleza? Eu acho que eu vi o Fernando Cossito aí, cara. Cossitão tá aí, meu velho. Sigam aí o professor Fernando Cossito, grande mestre, velho. Ó.
Vambora trabalhar. Meus amigos, hoje, na aula de hoje, deixa eu baixar aqui. Então, já foi, beleza. Meus amigos, na aula de hoje nós vamos trabalhar com mais uma peça. Vamos falar de uma peça de prisão preventiva, tá bom? Eu quero que vocês baixem então o material e vamos começar, porque o tempo ruge e a Sapucaí é grande. Vamos lá então, olha só. Então, baixe o material aí, por favor, clique no bonequinho, compartilhe e vamos começar. Então, se você quiser ter as suas peças corrigidas, se você quiser ter o material completo em PDF, completo, as aulas completas, as aulas que vocês estão assistindo agora, se vocês quiserem ter essas aulas completas com exercícios extras e correções personalizadas, mande um e-mail para Moá, que você vai ter essa facilidade. Beleza. Qual é o caso de hoje? Gil Gomes les diz. Vamos lá, galera. É o seguinte, hoje a parada é o estrupo. Beleza. Então vamos lá. No período compreendido, olha só, essa historinha, hein? Essa é a historinha. No período compreendido entre 2 e 2h15 do dia 4 de agosto de 2013, um domingo, no interior de uma residência localizada no endereço tal, em Brasília, agindo de forma livre e consciente, isso para demonstrar o dolo, né? Com inequívoca intenção de satisfazer a própria lascívia, também conhecida como concupiscência, ok? Mediante lascívia, volúpia, concupiscência, mediante violência física, José da Silva constrangeu sua própria cunhada, olha só que cara mau, Rosana da Silva, mediante grave ameaça com o emprego de uma faca, a praticar com ele conjunção carnal. Ok? Conjunção carnal. E somente não conseguiram levar a termo a sua ação criminosa, tendo em vista que a vítima conseguiu se desvencilhar do autor e gritou por socorro, o qual então se evadiu correndo do local. Um vizinho que passava pela rua ouviu os berros de Rosana e impediu novas investidas do autor, que fugiu para não ser preso em flagrante. Beleza? Rosana reside na casa do autor há 3 anos, juntamente com mais 3 membros da família, incluindo sua irmã, esposa de José. Ela é cunhada, né? Ela é irmã de Maria da Silva. Não havia outras pessoas na casa no momento do crime, ou seja, não tinha testemunhas do ato em si. Não tinha testemunhas do ato em si, o que é comum nos casos de estupro, né? A maioria dos casos de estupro que se tem notícia, eles ocorrem não no meio da rua e tal, eles ocorrem dentro de casa, com membros da família, né? Então, como vítimas e autores, muitas vezes com relacionamento familiar, tá bom? Então é o que é mais comum, os colegas aí, as pessoas que trabalham em delegacias da mulher, em delegacias especializadas, ou mesmo nas circunscricionais, sabem muito bem disso, tá? Então não é aquele estupro de rua que o cara aborda a mulher, bem mais raro, acontece, mas é mais raro do que aquele que ocorre dentro das próprias residências, tá bom? Em decorrência das agressões sofridas, a vítima experimentou as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, lesões corporais número tal. Deixa eu aumentar aqui. O indiciado foi devidamente interrogado na presença de um advogado, ocasião em que negou o crime, se reservando ao direito de permanecer em silêncio. Então depois, durante o inquérito, ele foi indiciado e interrogado na presença do advogado, não foi preso. Segundo afirmou, informalmente já vinha mantendo relações sexuais consentidas com Rosana há cerca de 1 ano. Isso não tem nada a ver, né? Isso aqui só para colocar um dificultador aqui. Não tem nada a ver. O cara pode estar tendo relações sexuais consentidas e o dia ela não quer. E o cara forçou, ameaçou, estupro do mesmo jeito. O sujeito não possui antecedentes criminais e possui residência física. A arma do crime não foi apresentada, não foi localizada, não foi apreendida. A vítima não desejou as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, uma vez que o autor acabou por mudar de residência. Então, houve aquele fato e ela preferiu não mais ela decidiu não pedir as medidas protetivas de urgência, o que é um erro, né? O que é um equívoco, mas só uma informaçãozinha aí. Olha só, aí que vem. Tá travando, pessoal? Tá travando? Tá normal, Lix? Me ajuda aí. A Lix é minha
Normal, né? Pessoal, sai e volta, tá? Valeu, Cocito, gente, sigam Fernando Cocito. Fernando Cocito. Gente, o Cocito é o seguinte. Cocito é o seguinte, cara. Ele, já falei aqui, repito, se tiver um top 5 dos delegados do DF, ele tá ali no top 5. Eu tenho muitos amigos, então eu não vou botar top 3, viu, Cocito, para não sacanear os demais. Mas se tivesse um top 3, você também estaria, meu velho. Você é foda. Fernando Cocito, cara, sou seu fã. Ou como diria minha tia, Fernando. Minha tia falava assim, ela vê o show do Roberto Carlos e fala assim, Roberto Carlos é meu ídolo. Então, Fernando, você é meu ídolo, velho. Então, olha só, então, beleza. Então, em data posterior, a vítima retornou à delegacia, informando que José da Silva conseguiu dinheiro com seu patrão e estaria pretendendo fugir para o estado da Paraibolas, onde teria familiares. Disse, além disso, que caso a vítima ou qualquer pessoa informasse seu paradeiro, as coisas iriam ficar feias para todo mundo. Beleza. E aí, seguindo aqui... Calma aí. Intimado a explicar os fatos, claro, o delegado aí intimou o cara, o indiciado se comprometeu a comparecer à delegacia. Olha que bonzinho. Ocorre que horas depois da intimação policial, José da Silva foi à casa da vítima e a ameaçou de morte. Fato presenciado por Pedro Canteiros, namorado de Rosana. Ixi, e agora? Em face do relato acima apresentado, proceda na condição de degolado de polícia, que preside o feito, arremessa dos autos ao Poder Judiciário, representando pela ou pelas medidas pertinentes ao caso, fundamente suas explanações e não crie fatos novos. Por favor, não crie fatos novos. Então, pessoal, olha só. A primeira coisa que você deve fazer, eu já falei aqui, a primeira coisa que você deve fazer, antes de mais nada, antes de pensar em escrever qualquer coisa, velho, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar na história o que é fato, o que é materialidade e o que é indício de autoria. Esse é um exercício que você tem que fazer sempre. Você tem que identificar o que é fato, o que, quando, onde, como e porquê. Né? O que, quando, onde, como e porquê. O que é materialidade, ou seja, o que prova materialmente que o crime existiu. E o que é indício de autoria, ou seja, o que prova que aquele cara o que indica que aquele cara é autor daquele crime que existiu. Então, quando você identifica, para você organizar a peça, já fica muito mais fácil. Né? Aqui está muito claro que foi um crime de estupro e talvez posteriormente o crime de coação no curso do processo, será? Bom, vamos ver aqui, eu quero que vocês me acompanhem aqui. Claro que seria legal você dar uma lida, deixa eu até colocar aqui, seria legal você dar uma lida no tema prisão preventiva, mas vamos passar aqui rapidez. Primeiro, os pressupostos para a prisão preventiva, que seriam fumus boniuris ou fumus comissi delicti, como queiram. Professor, eu gosto de falar fumus comissi delicti. O problema é seu. Fumus boniuris ou fumus comissi delicti. Tanto faz. Beleza. São pressupostos para a decretação. Prova da existência do crime, ou seja, a prova da materialidade e indício suficiente de autoria. Isso tem que estar bem demonstrado na sua pecita aí. Beleza. Requisitos. Requisitos seriam um perículo em mora. O que é o perículo aí? Garantia da ordem pública, né? O que é a garantia da ordem pública? Impedir novos crimes, ok? Conveniência da instituição criminal, proteger provas e testemunhas, garantir a aplicação da lei penal, no caso de iminente fuga do agente do dissídio da culpa, garantia da ordem econômica... calma aí. Garantia da ordem econômica, tá aí. Garantia da aplicação da lei penal... E hipótese de cabimento da prisão preventiva está aí. Crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade com máxima superior a 4 anos. Condenação por outro crime. Deixa eu ver se ele... Condenação por outro crime doloso, sentença transitada e julgado, Crime que envolva violência doméstica familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Aqui não seria o caso, né, meus amigos, que ela não solicitou a medida protetiva de urgência. Identificação civil, aqui tem uma discussão interessante, porque a prisão temporária também, em tese, permitiria para a identificação civil, né? Descumprimento de medida cautelar imposta, havendo descumprimento de qualquer das medidas cautelares previstas no 319, beleza? Legal, meus amigos, olha só. Então, eu vou voltar no texto aqui. Claro que essa parte aqui passei rápido. Professor, você passou muito rápido, velho. Passei rápido aqui na prisão preventiva, porque isso aqui você já devia saber, né?
Beleza, beleza. Nada de OAB. Peça para delegado, tá? Enge. Peça para delegado, tá, meu irmãozinho? Para delegado. Vamos lá. Pessoal, então vou ler o texto aqui para a gente identificar o que é fato, o que é materialidade e o que é indício de autoria. Vem comigo, vamos lá. No período compreendido entre 2 e 2h15 do dia 4 de 8 de 2013, um domingo, no interior de uma residência localizada na quadra tal, lote tal, casa tal, em Brasília, agindo de forma livre e consciente, com inequívoca intenção de satisfazer a própria lascívia, mediante violência física, José da Silva constrangeu sua própria cunhada, Rosana da Silva. Por que sua própria cunhada? Não entendi, mas tudo bem. Sua cunhada, mediante grave ameaça com o emprego de uma faca. Então esse é o fato, né? O que aconteceu? O que aconteceu é que o José estuprou Rosana, mediante grave ameaça com o emprego de uma faca, a praticar com ela a conjunção carnal. Então houve a introdução, mesmo que parcial, do pênis de José no órgão genital de Rosana. Então houve aí mesmo que parcialmente, então já configuraria o estupro, né? E somente não conseguiu levar a termo a sua ação criminosa. Na verdade ele conseguiu levar a termo sim, porque eu não sei o que quis dizer levar a termo, será que ele não chegou lá nos finalmente e tal, não tem nada a ver, né? Mas ele chegou a termo sim. Talvez essa informação aqui é para o aluno, na hora de tipificar, talvez tipificar como tentativa equivocadamente. Então, aí ele fala, não conseguiu levar a termo, então ele não chegou nos finalmente lá, assim, naquele negócio, né, que vocês sabem, todo mundo é adulto, mas isso não tem nada a ver, né, já estaria configurado o estupro, beleza? Gente, o material está no site vouserdelegado.com.br, beleza? Isso aí, Lix, obrigado. Materiais gratuitos, peças práticas, tem um slide lá, tá bom? E somente eu não consegui levar a termo. Entenderam? Então ele botou essa informação talvez para te confundir. Tendo em vista, mas você é aluno monstro, não vai. Isso aí você nem vai se coçar, né? Tendo em vista que a vítima conseguiu se desvencilhar do autor e gritou por socorro, o qual então se evadiu correndo do local, né? Um vizinho que passava pela rua ouviu os berros de Rosana e impediu novas investidas do autor, que fugiu para não ser preso. Então, olha só que interessante. Aqui no finalzinho, aqui tudo é fato. Mas quando essa situação aqui, como não tem testemunha, realmente é muito complicado. O estupro é um crime de difícil prova testemunhal. Geralmente o estupro não deixa testemunha. E aí ocorre até no estupro algo que a doutrina chama de a síndrome de Potifar, né? O que é a síndrome de Potifar? Acaba que o juiz, na hora de analisar as provas, ele tem que confiar muito na palavra da vítima, porque a palavra da vítima tem muita relevância, porque em geral não se deixa testemunhas. E a vítima pode estar mentindo, é claro, pode acontecer, né? Uma imputação, uma denunciação caluniosa, alguma coisa assim, mas, enfim, o juiz tem que, apesar de com todo cuidado, ele tem que dar sim uma relevância à palavra da vítima. A síndrome de Potifar tem a ver com aquele episódio bíblico, né, da história de José, que era servo de Deus, e aí o José era bonitão e tal, e a mulher do oficial romano lá queria dar para ele aquele negócio todo, e ele não quis. Aí um dia ela entrou no quarto dele, ele falou que não queria porque ele era servo de Deus, e aí ela rasgou as roupas e saiu gritando, dizendo que havia sido atacada por José foi preso, aquele negócio todo. Então, essa seria a síndrome de Potifar. Beleza? Beleza. Então, é isso. Agora, olha só que interessante. Quando o cara corre e ela grita pro socorro, né, ele corre do local. E tem um vizinho que viu ele correndo do local. Isso para mim é um indício de autoria muito forte. Então esse fato, um vizinho que passava pela rua, viu os berros de Rosana e impediu novas investidas do autor, ou seja, nós temos uma testemunha não do fato do ato em si, mas é uma testemunha que presenciou uma consequência do ato, e é muito importante citar essa testemunha aí como um forte indício de autoria. Até porque se a relação sexual fosse consentida, não tem por que correr, não é isso? O cara manter relações sexuais consentidas com a mulher, sai correndo igual maluco? Claro que não, né? A não ser que seja de felicidade. Mas no caso aqui não foi, né? Ele fugiu para não ser preso, tá bem claro aqui, não é? Então, vamos lá. Rosana reside na casa do autor há 3 anos, juntamente com mais 3 membros da família, incluindo sua irmã, esposa de José, Maria da Silva. Não havia outras pessoas na casa no momento do crime, ou seja, não teve testemunha, mas a gente pode citar esse vizinho aqui como testemunha. Em decorrência das agressões sofridas, a vítima experimentou as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, lesões corporais, número tal. Aqui, claramente, a gente está falando de quê? Do que a gente está falando aqui? Que elemento é esse aqui? Falem para mim.
Que elemento é esse aí? Hã? Isso é o quê? Materialidade, Caveirão. Muito bem. Parabéns. Estrelinha pra você. Miriane, estrelinha pra você. Adelante, estrelinha pra você. Parabéns. Palma de dedo pra vocês, tá? Palminha de dedo pra vocês. Bom, meus amigos, olha só. Em decorrência das agressões sofridas, a vítima experimentou as lesões. Isso aí é materialidade, prova de que o crime ocorreu. Existem lesões, aí não diz, mas vai colher material genético, aquele negócio todo, se tiver, né? E aí por aí vai. Pelos pubianos, aquele negócio todo. Então, o indiciado foi devidamente interrogado. Deixa eu tirar essa parada aqui. Aí eu puxo um pouquinho para cima. Aí, agora melhorou. O indiciado foi devidamente interrogado. Isso mesmo. Foi devidamente interrogado na presença de um advogado, ocasião em que negou o crime, se reservando ao direito de permanecer em silêncio. Segundo afirmou, informalmente, já vinha mantendo relações sexuais consentidas com Rosana há cerca de 1 ano. Então, informalmente ali, isso é muito importante, você que vai ser policial e tal. O cara fala assim, às vezes ele chega lá falando um monte de coisa e você tá ouvindo. Aí na hora de você ligar o computador e falar, meu irmão, então eu vou te ouvir aqui. Não, eu quero ficar em silêncio. Mas aquelas informações que ele te deu informalmente, você pode relatar. Que informalmente, se você estiver na presença do outro policial, o policial pode ser até testemunha, informalmente ele me relatou isso. Professor, isso é legal? Claro que não. Claro que não. É uma entrevista que você está tendo com ele. Ele fala se ele quiser. Então você está entrevistando e aí tem toda a técnica, né? Inclusive, no começo do ano, muito interessante, no começo do ano, alguns delegados, alguns policiais, alguns agentes de polícia, alguns escrivães e tal, de Brasília tiveram um curso, inclusive nós tivemos um curso de entrevista e interrogatório com agentes do FBI, que ocorreu lá na Academia de Polícia de Goiânia, que é um espetáculo, linda academia de polícia lá, com alojamento, uma coisa super bacana. E ele falava muito disso, da conversa informal. Às vezes você vai buscar a testemunha, vai dar uma carona para a testemunha ou para o suspeito. Muitas vezes naquela conversa informal ela fala muita coisa, e na hora de você chegar lá e estar num ambiente mais formal, aí ela trava, ela não quer falar, ela acha que só vale ali. Mas aí você vai falando, olha, você tem direito de ficar calado, todo tempo é importante você dar o que eles chamam lá nos Estados Unidos de o aviso de Miranda, né? Você tem o direito de ficar calado, não sei o quê, você tem que reforçar isso. Se puder gravar essa conversa com o consentimento da pessoa, muito bem. Tá bom? Não tem problema. Então, olha, eu vou gravar aqui até por segurança e tal, não sei o quê. E aí você vai gravando e vai conversando com a pessoa, vai falando um pouco da vida dela, e você vai criando aquela empatia e a pessoa tende a falar. As pessoas gostam de falar. Isso é uma coisa muito interessante. Os agentes do FBI falam muito isso. As pessoas gostam de falar. As pessoas gostam muito de falar. Então, se você vê numa fila de banco, qualquer lugar, as pessoas procuram as pessoas para conversar. Qualquer motivo que você dá para as pessoas para conversar, as pessoas vão conversar. E se você souber conversar certo, se você souber conversar da maneira certa, você vai conseguir muita informação. Então, o indiciado foi devidamente interrogado, negou, papapá. O suspeito não possui antecedentes criminais e possui residência fixa. E se a testemunha pedir sigilo, aí você pode encaminhar em autos apartados, alguma coisa assim. Muito difícil manter sigilo assim, né? O suspeito não possui antecedentes criminais e possui residência fixa. A arma do crime não foi apresentada. A vítima não desejou as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, uma vez que o autor acabou por mudar de residência. Tá bom? Legal. Então, ela não pediu as medidas protetivas, a arma do crime não foi apresentada, o sujeito não possui antecedentes criminais, vamos seguindo aqui. Então aqui, por enquanto, não vi nada. Ficou em silêncio, não possui antecedentes criminais, a arma não foi apresentada, que poderia ser uma prova da materialidade, então ela não foi apreendida. Sigamos. Em data posterior, a vítima retornou à delegacia informando que José da Silva conseguiu dinheiro com seu patrão e estaria pretendendo fugir para o estado da Paraíba. E aqui a gente tem um fato novo, né? Que o maluco aí quer fugir para o estado da Paraibola. Legal? Aí já é um fato novo que já pode ser um primeiro fundamento para você pedir a prisão desse maluco aí. Mas beleza, não só isso. Ele tem familiares na Paraíba, pretende fugir para o estado da Paraíba, você já teria um primeiro fundamento. Lembra que eu falei para vocês que na prisão temporária você pensa na investigação. A investigação aí tá legal, ela tá bem formadinha. Ela provavelmente o inquérito vai ser relatado, vai para a justiça, esse maluco vai ser indiciado e provavelmente no futuro vai ser condenado. A
a sua investigação tá legal. Você não aprendeu a arma do crime, mas a arma do crime aí não é tão importante, né? Porque você já tem muita materialidade, você já tem muito elemento aí para fechar o seu inquérito. Mas aí surgem fatos novos, olha só. Por isso que eu já saí da prisão temporária, porque na prisão temporária eu penso no inquérito, eu penso na qualidade do meu inquérito. Na prisão preventiva eu penso além, eu tenho uma visão além do alcance. Então, e disse além disso que caso a vítima ou qualquer pessoa informasse seu paradeiro, as coisas iriam ficar feias. Aí tem uma ameaça, né? Então tá ameaçando testemunha, ameaçando a vítima, os familiares e tal, né? Bababá. Mesmo assim, ó, o delegado foi bonzinho, mandou intimar o cara. Já podia ter pedido a prisão dele, mas olha, não, vamos ouvir o cara, porque às vezes pode ser a família inventando, não é? Mas vamos ser cuidadosos, vamos intimar o cara aqui para ele explicar esses fatos. É verdade isso, meu amigo? Você quer fugir, você tá com dinheiro, tal, deixa o cara mentir, né? O indiciado se comprometeu a comparecer à delegacia. Ocorre que horas depois da intimação policial, José foi à casa da vítima e ameaçou de morte. Aí não, né, velho? Aí o cara pulou o corguinho. Eu já dei uma chance para ele. Já tinha informação, já podia ter pedido a prisão dele. Aí ele vai lá e ainda ameaça, e aí tem a testemunha da ameaça. Aí não. Aí, meus amigos, legal, né? Olha só. Quando você começa a identificar o que é materialidade, o que é indício de autoria e o que é fundamento, tudo fica muito claro, tudo fica muito fácil. Gente, e não tem segredo, a peça em si é uma coisa muito fácil, sabe? Aí, olha só, o que eu vou fazer aqui com vocês? Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem bem. Olha só, vamos pensar aqui como é que ficaria a minha peça, tá bom? Olha aqui, como é que ficaria a minha peça. Primeiro, o endereçamento. O endereçamento é padrão. Você só tem que tomar cuidado. O seguinte, meus amigos, eu fiz uma pesquisa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Estou preparando, eu prometi para vocês e vou cumprir. Eu estou preparando um esquema de endereçamento lá para a polícia do Pará. Para a delegada de polícia do Pará, perdão. Ocorre que o site do TJ lá está em construção. E a lei judiciária, eu não consegui achar a lei judiciária de lá. Não sei, eu não estou conseguindo. Fiz um contato com a Corregedoria do Tribunal de Justiça da Paraíba e estou aguardando, então, informações de como eu posso fazer isso para vocês. Mas, assim, é uma informação que está difícil buscar, tá bom? Mas eu estou correndo atrás para fazer um endereçamento para vocês. Então, excelentíssimo senhor juiz de direito, de onde, meus amigos? Da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. Meus amigos, eu sei que em Brasília existe uma vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não iria para a vara criminal esse caso, porque aí está na forma da Lei Maria da Penha, não é? Então, aí esse estupro não vai para a vara criminal comum no caso do Distrito Federal. Porque no Distrito Federal... Travou, meus amigos? Travou? Legal? Então, aí iria para a vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pesquisem se no Pará existe vara de violência doméstica e familiar contra a mulher já instalada, tá bom? Se tiver, aí nesse caso você teria que se dirigir ao juiz competente, tá bom? Então, é muito importante que você estude as regras de competência e tenha uma ideia básica, não precisa ser muito aprofundada, da Lei de Organização Judiciária Local. Aí vem o preâmbulo. Olha só como o meu preâmbulo é simples, meus amigos, olha só. O preâmbulo também é padrão. O preâmbulo também é padrão. Olha só que interessante. O preâmbulo também é padrão. Olha só o que diz o preâmbulo. Delegado de polícia, ao final assinado no uso de suas atribuições legais. Professor, posso citar o artigo 144 da Constituição Federal? Pode. Posso citar a Lei 12.830? Pode. Mas aqui eu botei o mais simples possível, mas você pode colocar sim, fica bonitão também. O delegado de polícia, ao final assinado no uso de suas atribuições legais, mormente no artigo 144 da Constituição Federal, parágrafo 4º, bem como a Lei 12.830, tal, vem com fulcro, com base, com arrimo nos artigos 311, 312, 313. Lembra que isso aqui, olha, 311, 312, 313, isso aqui, olha, você já olhou, você já memorizou no seu guia rápido, lembra? Beleza. Venha a presença de Vossa Excelência oferecer representação por prisão preventiva em desfavor de José da Silva, já qualificado nos autos pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos. Gente, pode usar esse padrão. Se você achou muito simples, dá uma garibada aí, mas, pô, tá perfeito. Aí você vem, o preâmbulo
também é padrão, mas é importante você ter memorizado o fundamento legal para colocar na peça. Apesar de não ser obrigatório, sempre é um caso de excelente impressão. Dos fatos. Então, algumas dicas aí para você escrever os fatos, que seria o seu primeiro ponto. Tente reescrever o texto com suas palavras, sem copiá-lo. Imagine que você esteja contando a história para um amigo, como se fosse uma fofoca bem contada, beleza? Então você vai recontar essa história com suas próprias palavras, como se você estivesse contando uma fofoca. A história bem contada tem as seguintes perguntas: o que, quando, onde e por quê. Descreva a prova do fato e indícios de autoria. Não invente, use informações do texto. A boa escrita é simples e objetiva, não invente termos difíceis, tá bom? Aí olha só eu escrevi rapidamente aqui só para vocês terem uma ideia aqui como eu colocaria esse meu início, olha só. Dos fatos, né? Deixa eu ver aqui, só um minutinho, desculpa. Dos fatos. Olha só. Narram os autos que no dia 4 de agosto de 2013, nessa capital da República, então eu já troquei Brasília por capital da República, né? Mas nos autos que no dia 4 de agosto de 2013, nessa capital da República, o indiciado José da Silva empregou grave ameaça mediante emprego de uma faca para constranger a conjunção carnal sua cunhada Rosana da Silva, não conseguindo vencer a resistência da vítima para consumar o crime. Aqui tá errado, tá? Consumou o crime sim. Então, corrijam aí, por favor. Não conseguiu vencer a resistência da vítima para consumar o crime. Está errado. Na verdade, eu fiz rápido, aí não está correto. Não conseguindo vencer a resistência da vítima, não. Está errado isso aqui, tá? Aí você pode botar assim, ó. Tendo consumado o crime. Os fatos ocorreram na quadra... Corrijam aí, tá, meus amigos? Os fatos ocorreram na quadra 111, lote 11, casa 11, local onde a vítima residia com sua família, beleza? Legal, esses são os fatos. O que, quando, onde, o que aconteceu. Aí, pessoal, presta atenção. Eu posso colocar aqui, presta atenção, dentro dos fatos, eu vou indicar primeiro a materialidade. Aqui eu inverti, mas eu vou até corrigir aqui também. Olha só, deixa eu copiar aqui e jogar para cá. Primeiro, meus amigos, eu gosto de falar da materialidade. Eu fiz bem simples aqui, só para fins didáticos, tá bom? Olha só, eu vou falar da materialidade. Por que é importante você falar da materialidade antes dos indícios de autoria? Porque primeiro você fala que um crime ocorreu para dizer que alguém praticou aquele crime. Então olha só que importante aqui. Professor, eu posso colocar um termo aqui da materialidade? Pode, até é legal, porque o examinador vai identificar aquele elemento na sua peça. Eu não coloquei aqui, mas você poderia ter colocado aqui, olha, da materialidade. Legal? Professor, posso colocar? Pode, sem problema algum. Pode colocar. É porque às vezes você vai perder linha com isso, mas você perde em linha, mas você pode ganhar estética aí, né? Legal? Então, a materialidade do delito está demonstrada através dos laudos de exame de corpo de delito do laudo, né? Através do laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos, beleza? Então, a materialidade está demonstrada. Aí, professor, indício de autoria, posso botar um tópico? Pode. Dos indícios de autoria. Professor, bota em caixa alta ou caixa baixa? Tanto faz, não tem problema. Há suficientes indícios de autoria por quanto a vítima foi socorrida por um vizinho ao ocorrer no que foi seguido de sua fuga, blá blá blá, no dia seguinte aos fatos, o indiciado já foi interrogado na presença do advogado, quiserem a prática do crime. Ou seja, aí você vai indicar, aqui nem seria um indício de autoria, né? A incidente de autoria por conta da vítima foi socorrida por um vizinho do correr dos fatos, que foi fugido de sua fuga. Há também indícios de autoria, tendo em vista que aí você vai indicando os indícios de autoria. Aí você vai para os fundamentos. Professor, posso colocar os fundamentos? Posso colocar os fundamentos dos fundamentos da prisão preventiva? Pode. Ou dos fundamentos da prisão cautelar? Pode. Ok? Não tem problema. Bota aqui da prisão preventiva, porque o examinador ele já vai identificar que você acertou a peça. Aí você pode colocar. O inquérito policial seguia seu curso normal, com a liberdade do indiciado, e não havia outros fundamentos para decretar a medida cautelar de maior gravidade.
Ocorre que, segundo declarações recentes da vítima prestadas nessa delegacia de polícia, aí você vai descrever o que aconteceu, né? De acordo com as declarações dela, ele passou a ameaçar, ele quer fugir, e aí você vai descrever o que está acontecendo aí. Dos fundamentos para a prisão preventiva. Aqui repetiu porque eu não botei ali, né? Mas aqui deixa eu tirar então. Dispõe o artigo 111, que é a prisão preventiva. Aí eu já vou delimitando o que está dizendo a lei. Olha. Dispõe o artigo 311, que é a prisão preventiva, é cabível durante qualquer fase da persecução criminal decretada pelo juiz, podendo se dar por representação da autoridade policial, caso a persecução ainda esteja na fase investigativa. O indiciado, aí, sei lá, botei aqui, né? Eu fiz rápido, meus amigos. O indiciado... Um indiciado pretende fugir do juízo da culpa, ao que parece, para o estado da Paraíba. Chegou a ameaçar parentes caso seu paradeiro fosse desvendado. Olha só, você está vendo que eu estou reescrevendo tudo com minhas palavras? O indiciado foi devidamente intimado pela autoridade policial para prestar esclarecimento sobre os fatos. No mesmo dia em que a intimação lhe foi entregue, o indiciado compareceu à residência da vítima para ameaçá-la, conforme declaração dessa já juntada aos autos. Como se vê, a prisão preventiva do indiciado se faz premente, se faz necessária, se faz para a garantia da aplicação da lei penal, já que pretende fugir do distrito da culpa. A ameaça que impôs a vítima revela que age com arrogância, com petulância em relação ao direito e à ordem. Aqui então não é só garantia da aplicação da lei penal, também ele está ameaçando testemunha, aí você cita, tá bom? Tudo bonitinho. Ressalte-se, por fim, que o tipo pelo qual José da Silva está indiciado possui pena máxima abstrata superior a 4 anos, o que preenche o requisito. Isso é muito importante, você estabelecer o requisito do 313, tá bom? Aqui, aí o pedido é padrão, não tem problema. Então, meus amigos, aqui só foi um modelinho bem rápido que eu fiz para vocês observarem como é simples. Assim, prezem pela simplicidade. Identifique, presta atenção, fato, materialidade, indício de autoria. É legal tipificar também. Eu não coloquei aqui, mas é legal nos fatos você tipificar o crime. Aí você pode até colocar um tópico da tipificação. Fica muito simples, muito objetivo, fica muito fácil. Legal? Isso aqui, meus amigos, um bom delegado, quando tem esse frame na cabeça, ele faz uma representação como delegado, você vai ter que fazer uma representação às vezes em 15 minutos, em 20 minutos. Às vezes você vai ter que fazer ali na sala de espera, na antessala de espera do juiz, entendeu? Então você tem que ter agilidade, tem que ter objetividade. E no dia da prova, você tendo essa estrutura mínima, aí você deita e rola, meu irmão. Porque aí fica muito bom, fica muito fácil, ok? Professor, os crimes cometidos por José de estupro, constrangimento ilegal e ameaça, eu entendo aí que foi estupro e talvez coação no curso de processo. Deixa eu ver aqui o código. Eu acho que essa ameaça já configuraria coação, não? Deixa eu ver aqui. CPB. Não colocaria uma simples ameaça, não. Coação. Vamos lá. Coação. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio contra a autoridade, parte ou qualquer pessoa que for chamada intervir em processo policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Parece uma coação no curso de processo. De fato, quando o cara fala assim, se você for à delegacia, se você falar, isso seria um constrangimento legal, não seria uma mera ameaça, mas eu acho que está mais para coação aí. Beleza? Na historinha o suspeito já havia sido indiciado. Na historinha ele já havia sido indiciado. A historinha não diz o tipo, mas seria legal você mencionar o tipo sempre que a história não menciona. Por quê? Porque você não vai indiciar na representação. Se ele já está indiciado, você não vai indiciar na representação. Isso não vai acontecer. Ainda que não tenha pedido medida protetiva, o delegado não pode representar, tem que ser um requerimento da vítima, tá bom? No caso do certame de Delta, é importante ficar com base na lei orgânica? Sim, sim. Sou de Peru. Sou de Peru? Ai, Felipe, o cara é de Peru aí, ó. Bom dia. Isso em administrativo? Cabe também a temporária? Nesse caso, não. Nesse caso seria a preventiva mesmo, né? Eu não vejo aqui muito espaço para temporária. Você poderia até pedir, mas para a prova... Aí, gente, é critério prático e critério, vamos dizer, para a prova. Para a prova aqui é preventiva. Nesse caso apresentado aqui, ele está te dizendo o que é preventivo. Na prática,
sendo o caso, até poderia pedir a temporária, porque na prática é melhor. Isso, a preventiva tem um aspecto mais amplo. Pessoal, olha só, eu sei que a aula é rápida, ela é objetiva, mas é só para abrir os olhos de vocês de como é simples, tá bom? É muito simples, é muito tranquilo, você consegue fazer a peça, quando você identifica os pontos e coloca na estrutura coringa, fica muito fácil, fica muito fácil. Esse material está disponibilizado no vouserdelegado.com.br, materiais gratuitos, peças práticas, ok? No edital Lei Orgânica está previsto no toque de administrativo. Entendi, Rodrigo. Obrigado, viu? Meus amigos, então é isso. Se você quiser, se você quiser correção, a gente te manda um material completo, tá? Um PDF completo, com todas as explicações detalhadas e com uma peça inédita, ou seja, com uma história inédita, que não é essa que você viu aqui, tá bom? Essa peça inédita vai ser utilizada para que você faça a sua tarefa sobre ela. Você pode escolher 5 correções ou 10 correções, tá bom? Manda um e-mail para mim, tá aqui, olha. Tá aqui. Para ter suas peças corrigidas com feedback personalizado, envie e-mail, tá bom? Legal? Legal, meu velho. Nice beard. Como é que fala? Beard. Legal, meus amigos. Legal. Espero que tenha sido útil. Foi útil para vocês? Foi legal? Foi bom para você? Foi bom? Foi bom para você, Carla? Foi bom para você? É isso aí, galera. Então, tá bom. Espero que tenha sido bom para vocês. Para mim foi muito bom. A gente se vê, então. Professor, o senhor vai disponibilizar essas aulas em outro lugar? Porque às vezes não consigo ver. Tem gente subindo pro YouTube. Tem uma menina subindo pro YouTube. Alguém sabe dizer qual é tem uma menina que está subindo para o YouTube essas aulas, tá? Assistam a retransmissão aí, tá bom, gente? E tentem usar esse material de forma objetiva para que vocês cheguem no dia da prova com muita tranquilidade. O negócio é você chegar no dia da prova e ter o domínio de saber identificar as coisas na peça. Aí, meu irmão, aí é só você escrever. Escrever é prática, tem que praticar. E aí, se quiserem a correção, é só mandar um e-mail para mim, tá bom? De onde aí do Brasil hoje, a galera do Brasil todo, obrigado pela audiência, obrigado a todo mundo aí. Diamantina, Minas Gerais, legal. Valeu, João. Maceió, Ceará, saideira no sax? Cara, saideira no sax, cara. O que vocês gostariam de ouvir no sax, assim? Tem Baker Street, lembra dessa música? Que é assim, ó. Então tá, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau.